Glória a Deus. Depois, se você quiser ter mais explicação sobre isso, nesse livro Amarras Espirituais e os demais livros eu deixei ali. Se você quiser e tiver sem condições, depois a gente vê aí como é que pode ser feito o pagamento. Obrigada, pastor. Toda honra e glória ao Senhor. Fique em pé, nós vamos ler uma porção que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 6. E vamos ler do versículo 8 ao versículo 17. Alguém tem uma Bíblia para compartilhar? Wendel? Aqui, ó, tem os colegas, estão sem a Bíblia. Então, segundo livro dos Reis, o 6º capítulo, a partir do versículo 8. E a epígrafe diz: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Versículo 8, e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou a aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente. E o coração do rei da Síria, e chamou seus servos, e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Podeis assentar. Quantas vezes nós já lemos essa porção? Quem tem o hábito de fazer devocional, né, já deve ter lido essa porção várias vezes. Mas o Senhor me trouxe algo aqui para compartilhar nessa noite. E o título é Dívidas Desconhecidas e ou esquecidas. Dívidas desconhecidas e ou esquecidas. Então, nós aqui temos uma porção e é bem clara para que nós percebamos que existe a diferença, né, do ver com os olhos físicos e ver com os olhos espirituais. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, ali tem algo muito significativo, falando sobre a questão dos mundos. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Prestemos atenção. Pela fé, entendemos que os mundos, no plural, isso quer dizer que há mais de um mundo. Então, há um mundo material e há um mundo espiritual. Então, no mundo material, nós enxergamos as coisas, nos são claras, evidentes,
Porém, no mundo espiritual, nós não conseguimos enxergar. Por que não conseguimos enxergar o mundo espiritual, tal como o moço de Eliseu? Não conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos o mundo espiritual, porque ele é mais veloz do que a luz. Por isso não conseguimos. Então, como é que nós vamos alcançar esse mundo espiritual? Somente com os olhos espirituais. Só poderemos ouvir as coisas concernentes, não é, ao mundo espiritual se nós estivermos com os nossos ouvidos abertos, os ouvidos espirituais, sem os tampões desse mundo. Então, o que nós queremos trazer aqui é o seguinte: esse moço, é interessante que eu estava estudando, né, acerca de Geazi, e nesse meu livro, As Amarras Espirituais, eu denominei que o moço é Geazi, o moço de Deus, porque se não fosse, já aqui havia sido sinalizada alguma coisa a respeito. Então, no 4º capítulo desse 2º livro dos Reis, fala uma passagem sobre Geazi. Ele até dizendo para o profeta, não é, fazer algo pela sunamita. E diz, mas o que você sugere? Ela não tem filhos. Isso foi uma sugestão de Geazi. E depois nós vamos caminhando, e chega aqui nesse capítulo 6, nós vemos, não aqui o nome Geazi, mas o moço do profeta. Evidentemente que se não fosse Geazi, não é, algo aqui teria sido registrado, dizendo de uma troca, não é, saiu Geazi, entrou um outro moço no lugar, um servo de Eliseu, mas eu creio que esse moço era Geazi. E esse moço, ele não tinha visão espiritual. E é triste porque no meio da igreja nós deparamos com famílias sendo destruídas, sendo gravemente atacadas, abatidas, porque falta visão espiritual. O inimigo, ele ronda, ele está ao nosso derredor, mas se nós estivermos ali fechando todos os espaços, não é? Ele não consegue ultrapassar, porque ao nosso redor o Senhor dá ordem aos anjos para nos guardarem. Então, às vezes a pessoa confunde e diz que o inimigo está ao nosso redor. Não, ele não está ao nosso redor, ele está ao nosso derredor. Ao nosso redor, o Senhor determina que estejam os anjos a nos guardar, a nos proteger, a nos livrar. Então, somente passa por essa circunferência se houver algum espaço, Satanás e os seus demônios. Do contrário, eles não conseguem chegar. Mas há muitas famílias sendo destruídas e alvejadas pelo inimigo. Então, aí o Senhor já tem me incomodado já há muito tempo a esse respeito. E assim nós vamos vendo, mas o rapaz, ele estava ali ao lado de um profeta que o rei armava uma situação e Deus revelava para Eliseu, olha, é isso, isso e isso. Mas como é que ele sabe dessa coisa? É porque o Senhor fala com ele no leito, na cama lá, na câmara de dormir. Por quê? Porque o profeta tinha intimidade com o Senhor. Porque o profeta buscando o Senhor lhe abria o reino espiritual. Nós não podemos, amados, ficar só nesse nível. Esse nível que eu digo é o nível rasteiro do mundo material. Quando uma pessoa começa a caminhar no Senhor, tem de entender que as coisas espirituais são mais altas. Ou seja, não são rasteiras. Para discernirmos o mundo espiritual, precisamos subir. Lá subi andarai. Nós precisamos sair daqui, desse patamar, e buscar, aleluia, as coisas do alto. As coisas do alto são as coisas invisíveis. Invisíveis. Invisíveis porque são
exatamente as coisas do reino de Deus. Mas, paralelamente, quando eu digo, não é, mundo invisível, tem o mundo também do adversário. Porque o mundo espiritual, nós estamos falando, não é, de lado do bem e lado do mal. Lado da luz e lado das trevas. E aí eu estava pesquisando aqui, né, estudando a palavra, e uma coisa diz que o nome Geazi, no hebraico, significa o vale da visão. Ele estava naquela situação ali, não é? E não tinha visão espiritual, o vale da visão. E outro, não é? Eu fui pesquisando, outra pessoa disse que o significado do nome Geazi é negador, diminuidor. E negador, ele lá na frente, né, nós vamos ver, né, ele até ajudando, falando, dando bom testemunho da sunamita no capítulo 8, mas voltando um pouco, não é, nós vemos ele, o próprio Geazi, ficando, diz a palavra, leproso, porque tomou posse daquilo que não lhe era de direito. Né? Ele não tinha que arranjar uma mentira para pegar aquelas ofertas que Naamã queria dar para o profeta Eliseu. Ele ficou leproso. Então, eu fiquei pensando, mas no capítulo 5 ele fica leproso, e no capítulo 6 ele está ali junto com Eliseu e não se fala nada sobre a lepra de Geazi. Mas é uma sequência. Mas aí eu, estudando, não é? Então eu percebi que esta questão da lepra tinha vários tipos de coisa. Quando se fazia referência à lepra, era como se fosse uma coisa de pele, problemas na pele. Não é? Então, a questão de Geazi não foi uma lepra, não é que ele não poderia ser ali colocado no meio das pessoas. Era um tipo de problema na pele. E aí me veio na hora, aquela coisa que coça muito, que a pessoa, né, que se diz quando tem que pegar sol para aquele negócio não ficar vermelho, é psoríase, que ficam umas placas, não é, avermelhadas e coçando muito. Eu tinha uma amiga que tinha psoríase. E aí ela ficava com vergonha, porque quando atacava, o braço dela ficava todo cheio, então ela usava uma blusa mais comprida para tapar. Quer dizer, era um problema dessa natureza, naturalmente, que não impediu de Geazi estar ali no meio, não é, das pessoas. Esse problema afetou não só a ele, mas toda a sua família e toda a sua descendência. E aí nós vamos atravessando aqui essa questão das dívidas desconhecidas. Então, eu vou falar sobre legalidades. Quando nós não temos visão espiritual, é um problema, porque ficamos à mercê dos ataques do inimigo. E aí, damos legalidades, que são permissões, através de várias situações, para que Satanás venha nos contra-atacar. Nós damos a munição a ele, e ele vem nos contra-atacar. Isso é sério. Por isso é que muito interessante o pastor colocar durante todo esse mês de maio, essa campanha Quebrando Cadeias. Eu creio, em nome de Jesus, que na última quarta-feira, antes de esses pedidos serem levados ao monte para serem queimados, nós vamos ouvir testemunhos aqui, em nome do Senhor Jesus, de vitória. Aí as pessoas às vezes pensam, a irmã Regina e o pastor Carlos não tem problema nenhum. Nós temos. Temos problemas, sim, temos lutas na nossa família, mas nós sabemos como estamos guerreando. Aleluia. Sabemos que nós vamos ter vitória. Aleluia. Porque nós sabemos em quem temos crido, que é fiel. Aleluia. Nós estamos travando batalhas e sabemos que vamos vencê-las, não falando muita coisa, mas orando,
jejuando. E aqui a irmã aqui gravou um vídeo falando sobre jejum. É bom esclarecer isso. A igreja precisa tomar posse dessa arma. É uma arma poderosa. Jejum. Mas eu não posso porque eu tomo comprimido de pressão. Eu não posso porque eu tomo injeção, negócio de diabetes. Eu não posso. Pode sim, porque há jejum total, há jejum parcial e há jejum de manjares. Então, há várias formas que podemos fazer jejum. E Deus recebe quando é feito com sinceridade no coração. Vamos sim, tem pessoas que tiram, vamos dizer, Coca-Cola, porque a Coca-Cola a domina, não pode ter uma refeição se não tiver ali 2 litros de Coca-Cola. Então, assim, eu vou fazer um jejum de manjares, vou ficar 1 mês sem tomar Coca-Cola, e o Senhor recebe. É alguma coisa que você vai privar o seu corpo. Você vai deixar o Espírito sobrepujar, para que, aleluia, a sua visão espiritual, ela venha ficar cada vez mais aguçada. Louvado seja Deus, porque aí sim, vai saber como lutar, qual é a estratégia, qual é a arma que vai ser ali, né, usada para que o inimigo seja derrotado em nome de Jesus. E aí eu coloquei aqui sobre a questão das legalidades. E aí, assim, legalidades tais como portais primeiro. Portais, portas, brechas e fendas. Isso foi o Senhor trabalhando comigo quando eu estava preparando essa porção. Isso não está no meu livro das amarras espirituais. O Senhor me colocou agora, essa semana, quando estava preparando essa palavra. Legalidades. Há diferença, sim, portais. Diferença entre portais e portas. E aí eu fui procurando no dicionário. Portais. Oh, meu Senhor da glória. Um portal é uma porta grande. Portal é uma porta grande que dá acesso a um lugar importante, que conduz a uma rua ou um local principal. Então, quando eu falo de portal, nós devemos entender ligação entre 2 mundos, 2 situações. Portal, eu posso estar me referindo ao portal da vida, ao portal, né, da entrada na Nova Jerusalém, o portal do lado do bem, o portal do lado da luz, mas eu quero enfatizar aqui o portal do lado do maligno. Uma porta grande que a pessoa abre e que vai dar, essa porta é tão grande, essa porta ela vai dar um acesso à rua importante principal. E aí vai abater toda a família. É um portal, uma porta grande. E aí, mais à frente, a porta, então a porta já é menor do que um portal. Conecta, né, 2 situações. E nós vamos avançando. E aí eu coloquei aqui sobre o portal do maligno, que é perigosíssimo, que é o envolvimento direto com os demônios. Portal maligno, envolvimento direto com os demônios. Olha, a saber, o meu irmão, mais velho do que eu, 7 anos, ele, pela mulher que ele se casou, o pai dela era daquele que mexia com negócio de candomblé, coisas mesmo pesadas, e ela influenciou o meu irmão. Levou o meu irmão chegou a um ponto de entrar naqueles negócios todos deles lá, e receber aquelas coisas. Uma vez, no negócio Dia da Criança, me chamaram para eu ir. Eu não era cristã evangélica, ele era mais velho do que eu, 7 anos, então eu era bem mais nova. Eu cheguei naquele local, eu não acreditei no que eu estava vendo. O meu irmão, um homem com mais de 1,80 m de altura, o meu irmão estava de fralda, rastejando no chão, com chupeta na boca.
Eu fiquei chocada com aquela situação. Cheguei em casa e falei: mãe, eu vi isso, isso e isso. Como é que pode o Rodolfo estar naquela situação, recebendo aqueles troços no corpo e se rastejando? E eu tinha uma aversão àquele negócio. E aí então, um portal é alguém que teve envolvimento da sua família com as coisas do maligno, diretamente. Quando se recebe essas coisas, não é, na Umbanda, no Candomblé, não é, eles mandam a pessoa fazer cabeça. E aí eles incutem na pessoa. A pessoa fica 40 dias fechada num quarto escuro, que eles denominam de roncó. E a pessoa é ali, eles jogam uma água podre na pessoa, fedorenta, jogam na cabeça, no corpo, e depois eles pegam uma espinha de peixe. Vai prestando atenção. E com essa espinha de peixe, eles fazem ranhura na cabeça da pessoa. E sangra. Quando aquela ranhura sangra, é ali onde eles determinam a porta de entrada para o santo, que eles chamam de santo, entre aspas. A partir dali, a pessoa pode receber o maligno no seu corpo. Isso são portais abertos na vida da pessoa e na vida da família. E aí, você pode dizer, mas eu, na minha família, nunca teve isso. Você pode não saber. Você pode não ter tido conhecimento. Porque você alcançou, de repente, a sua avó, o seu avô. Mas você não alcançou a sua bisavó, nem o seu bisavô. Né? Ou, mais anteriormente, os seus tataravós, você não alcançou. E você não sabe o que eles fizeram lá atrás. Qual foi ali a oferenda, a que deuses eles adoraram. Então, são portais abertos. Então, as gerações vão passando. E aí eu quero fazer uma leitura aqui com a amada igreja. Eu quero ler aqui em Êxodo. Abra comigo aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 20. E vamos ver os versículos 4 e 5. Isso existe uma luta muito grande no meio evangélico e teólogos que vão para debater em rádios, mas uma coisa eu sei. Jesus disse, não vim para revogar a lei nem os profetas, ponto. Se ele não veio para revogar, e ainda está aqui, Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5. Olha o que diz a palavra, presta bem atenção. Vou ler devagar aqui. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, você pode dizer, mas eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, toda maldição, tudo que era ruim de lá de trás, dos meus antepassados, já caiu por terra. Olha, Jesus disse lá na cruz, uma célebre frase, it's finished in English, está consumado. Está consumado. Ele fez o que tinha de ser feito, ele assinou o cheque. Você tem um cheque, eu também tenho, só que a quantia eu coloco pela minha fé, você coloca a sua, eu coloco a minha. Mas nada vai adiantar eu ter o cheque na minha mão, assinado por Jesus, preenchido por minha quantia, se eu não tomar a posição de eu ir lá ao banco para resgatar o que está ali no cheque. E para eu resgatar a quantia que está aqui no cheque, eu preciso chegar lá no banco e eu tenho de me identificar. Rabassuricandarai. Não é qualquer pessoa com papel que chega lá no banco, está assinado e que recebe. A pessoa tem uma identidade,
e tem de se identificar. Quem é você? Mostra agora, assina aqui. E aí sim, depois de se identificar, assinar, aí pega a quantia. Viu? Então, cada um de nós, no reino espiritual, tem de tomar essa posição. Tem o cheque, já está assinado por Jesus, tu podes colocar a quantia, eu posso colocar, mas de nada vai adiantar se nós não tomarmos posição. Precisamos colocar quem somos nós no reino espiritual. Precisamos identificar-nos, para depois, então, recebermos o que é devido. Aleluia! E aí nós vamos avançando um pouco mais. Quando nós percebemos essas artimanhas do inimigo, vimos pessoas doentes, pessoas que são tão dadas à obra, adoentadas. Aí diz, não, mas o Senhor está me provando. Isso tudo o inimigo coloca, é uma coisa parecida com karma. Um karma dos kardecistas. Não, você está sendo purificado. Você está sendo purificada num leito sofrendo ali. Não é isso, não. Não aceite isto. O Senhor, Ele quer nos dar uma vida abundante. Aleluia! Ele quer que nós tenhamos toda a força, todo o poder, toda a autoridade para vencermos o mundo e o que há nesse mundo. Aleluia. E aí precisamos conhecer essas estratégias. E o tema da mensagem, dívidas desconhecidas ou esquecidas. E eu vou dar um exemplo. Uma senhora casada, ela se interessou por um imóvel lá no Rio de Janeiro. E aí, o rapaz da imobiliária, conversando conosco, ele nos contou isso. Ele disse, olha, a senhora e o marido vieram procurando um imóvel, eu ofereci o imóvel, eles gostaram e então deram um sinal. E aí era dito, o sinal não se pode devolver. Não, o sinal nós temos convicção e queremos essa casa. É a casa dos nossos sonhos. E aí, então, deram o sinal. E aí foram ao banco para procurar um empréstimo. E aí a senhora colocou toda a documentação dela, o marido colocou a documentação dele, estavam certos que iriam conseguir aquele empréstimo. Só o que aconteceu? Quando os papéis começaram a passar pelos cartórios. Os cartórios, vários cartórios. Quando chegou em um dos cartórios, foi embargado. E aí informaram a ela, disse, olha, não vai poder ser concedido o financiamento porque tem problemas com o nome do seu esposo. Quê? Com o nome da senhora, não, mas com o nome do seu esposo tem. Tem dívidas em relação ao seu esposo. Ela disse, não tem dívidas com o meu esposo. Então, eles foram lá e mostraram. Ele ficou perplexo, porque em uma altura ele comprou um carro da Fiat, um carro na concessionária, o carro novinho, e ali levou o carro, ele fez um financiamento para comprar aquele carro. E o carro começou a dar problema, e ele entrava lá, que estava na garantia, e eles diziam que tinham consertado o problema. Ele andava uma semana com o carro e o problema tornava a aparecer. E ele voltava para a concessionária, e assim foram várias vezes, até que ele resolveu entrar na justiça, porque ele requeria um carro novo, não aquele mais. E eles não deram um carro novo. Então ele acionou o advogado para entrar na justiça contra aquela concessionária. E o que ele fez? Acionou o advogado e deixou de pagar o financiamento. Ele não poderia deixar de pagar o financiamento. Ele entrou na justiça, mas o financiamento ele tinha de continuar pagando, mas ele deixou para lá. E isso, infelizmente, embarreirou a liberação do financiamento, e eles não conseguiram comprar aquele imóvel. Ela chorou muito e, detalhe, o dinheiro do sinal não foi devolvido.
Isso é uma coisa para nós compararmos com a situação espiritual. Às vezes nós estamos guerreando, mas tem dívidas que nós não estamos tomando conhecimento. E por isso é como se nós estivéssemos dando um murro em ponta de faca. Não conseguimos sucesso. E devemos dizer: Senhor, mostra-me. Como Eliseu falou para Geazi. Senhor, e orou e disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Mas ele disse antes: não temas, porque ele estava apavorado porque viu ali em volta todo o exército cercando, não é, aquele local em Dotã. Então ele ficou com muito medo. E aí Eliseu disse: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão aí. Mas cadê? O garoto não estava vendo. E ele orou, e o Senhor abriu a visão de Geazi para que ele visse. Então, tem coisas que nós não estamos conseguindo perceber. E o que nós vamos fazer, então? Tem dívidas lá atrás. Envolvimentos, aqui eu coloquei sobre portais, portas. E vou falar sobre brechas. Eu já falei sobre o portal do maligno, que é envolvimento direto com os demônios. Portas é menor e também abre passagem para os demônios, para prender, para laçar, para acorrentar. É um envolvimento indireto com os demônios. Eu ia aos centros espíritas, não recebia aquilo no meu corpo, mas eu ia. A minha mãe me levava. Ia à consulta, a mulher com aquele troço lá falava uma porção de coisa para mim. E eu ficava impressionado, não é? Eu ouvia aqueles negócios. Envolvimento indireto é uma porta. Viu? Vamos seguindo. Uma brecha, o que é uma brecha? É uma abertura considerável, propositada ou acidental. Como assim? São pecados que são planejados ou pecados acidentais, são brechas. E aí o Espírito Santo me tocou. Práticas sexuais ilícitas no leito. Deus não aprova esse negócio de dizer que o casal dentro de 4 paredes pode pegar fogo, pode subir, descer, nada disso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não podemos fazer o que achamos que devemos. Com isso, estamos delegando brechas, dando legalidades para Satanás perturbar, inclusive, o casamento e a família. Então, isso são brechas, viu? Outras coisas que aqui o Espírito Santo me fez colocar como brechas. Palavrões são brechas. No reino espiritual, consulta ao horóscopo são brechas. Porque o Senhor disse que nós não deveríamos consultar com necromantes, nem as estrelas do céu, nada disso. Então, quando nós fazemos coisas que são contrárias àquilo que Deus determinou, estamos dando legalidade no reino espiritual. E o inimigo vem com tudo para nos atacar. Então, servos e servas do Senhor não consultam horóscopos. E perguntam: qual é o seu signo? Muitas pessoas já perguntaram para mim. Eu digo: meu signo, eu sou de Jesus. Sou de Jesus. Não, mas qual é o mês que você nasceu? Não, eu sou de Jesus. Eu pertenço a Ele. E aí vou cortando logo o assunto. Sou de Jesus. Aleluia. Beber socialmente são brechas. Não, mas eu estou, né? É uma reunião de família, não é? É a Páscoa, então os familiares não são cristãos, trazem vinhos, e aí, né, dá um cálicezinho, só um socialmente. Olha, não vos embriagueis, nem socialmente uma medida, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Viu? Porque o vinho, ele é alcoolizado, e ele mexe com a nossa mente, com o nosso corpo. Servos e servas do Senhor não devem ingerir bebida alguma alcoólica e nem tampouco vinho, socialmente falando. Isso é brecha, viu? Depois mais aqui, o Espírito Santo foi me dando avante sobre a questão da fenda. O que é a fenda?
a fenda é uma abertura estreita e alongada. Ela tem uma sequência. Fenda é abertura estreita, mas é alongada. O que são fendas? Mentiras brancas. Ah, não, mas o Senhor sabe que eu estou falando isso, né? Não, mas é uma mentirinha branca. São fendas. O reino espiritual não deixa isso, né, assim livre, não. Ele já vai vindo preparando o contra-ataque. Então, fendas são mentiras brancas. Inveja é uma fenda. Uma coisa que a pessoa não desconsidera, mas é uma fenda. Servir de fiador. Ei, Provérbios diz para nós não sermos fiadores. Isso é uma fenda. Irmã, mas que isso? É uma fenda. Ela é estreita, mas ela é alongada. Lá na frente você vai ver o efeito. Viu? Depois, tem mais outra coisa que o Senhor aqui me incomodou muito para escrever. Emprestar dinheiro a juro é uma fenda. Não, eu estou, né, emprestando dinheiro, mas não tem problema nenhum. Vai ler na palavra. Tudo que é contrário à palavra vem ali como algo de legalidade para o inimigo contra-atacar. Então, precisamos fechar tudo isso. Viu? Outra coisa, comer comida com sangue de animal sacrificado, sufocado. Tem cristãos comendo galinha ao molho pardo. É uma delícia. Você está ali abrindo uma fenda. Ela é apertada, mas ela é alongada. O inimigo vai requerer. A palavra de Deus diz, é só lá ler no Atos do capítulo 15, que Tiago vai dizer, não é para comermos comida com sangue de animal sufocado. E para a pessoa colher o sangue da galinha para fazer molho pardo, minha mãe fazia. Eu via como é que ela preparava. Então, aquele negócio de buchada de bode, que é nordestino lá do Brasil, buchada de bode também é com sangue de animal sufocado. Não podemos comer. Né? Chouriço, que tem um negócio também aqui em Portugal, que é com sangue de animal sufocado. Não podemos comer. Se fizermos, estamos na fenda. É abertura estreita, mas é alongada. Outra coisa, já falei do chouriço, então, nós vamos fazendo assim uma gradação do maior para o menor. O portal, depois a porta, a brecha e a fenda. Precisamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais. Como ali Eliseu orou, pedindo a Deus para que ele abrisse os olhos de Geazi para ele enxergar. As pessoas não estão enxergando isso. Na casa de Deus, estão sendo abatidas, destruídas, estão prejudicando a família, porque não estão atentando para isso. E em nome do Senhor Jesus, como é que nós vamos vencer isso? Nós vamos vencer, como eu já falei, jejum, oração, não é? E ali, fazendo um mapeamento, eu já fiz isso, não é? Faça um mapeamento. Comece a observar do lado do seu pai, do lado da sua mãe, quais são as coisas recorrentes. Separação. Problema de doença, de câncer. Problema de hipertensão, de diabetes. Começa a elencar todos esses problemas de doenças e coisas graves de homossexualismo, de lesbianismo. Elenca. E você vai ver, do lado do pai, do lado da mãe, quais são os pecados que estão ali, não é? Que estão ativos no reino espiritual. Amados e amadas, não brinquem. O reino espiritual é vivo. O reino espiritual existe. E o reino espiritual do maligno vem para nos atacar a ponto de nos destruir. Se nós não usarmos as armas devidas, nós vamos permitir que o inimigo venha nos detonar. Mas nós não vamos dar essa oportunidade a ele. Em nome do Senhor Jesus, coloque esse mapeamento ou o genograma, coloque isso diante do Senhor.
Se ajoelhe em cima do papel, ore. O pastor imprimiu uma folha e deixou lá, ali fora. Coloque, leve para casa, faça um mapeamento da sua família, um genograma, e depois traga e coloque aqui para que ele venha orar e depois apresentar lá no monte para ser queimado. Viu? E comece a fazer algo nas suas orações. Comece a desativar o reino espiritual. Senhor, eu estou aqui. Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Eu não aceito mais intervenção do maligno na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, na vida dos meus pais. Vai ali citando o reino espiritual, tem de ouvir. Danarra subiandarai. Viu? E vai dizendo: eu invalido, eu cancelo, eu desativo, e em nome do Senhor Jesus, tudo que foi feito lá atrás, até na época do meu tataravô, que eu não tenho conhecimento, eu aqui invalido em nome de Jesus. O que os meus antepassados fizeram, que aborreceram a Deus, Senhor, eu peço que tu perdoes. Mas isso não é bíblico, irmã. Abra comigo agora, nós vamos encerrar lendo o capítulo 9 de Daniel. Leia comigo na palavra Daniel, o 9º capítulo, versículos 4 e 5. E se eu fosse você, deixava isso aí marcado na sua Bíblia. Capítulo 9, versículos 4 e 5 do profeta Daniel. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te temem e guardam os teus mandamentos. Olha o versículo 5, Daniel não tinha pecado, mas o que ele disse? Olha, pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aqui ele foi citando. Mais adiante você pode continuar depois lendo. Deixa marcado, você sinaliza em casa, você faz uma leitura mais aprofundada disso. Ele confessou. Então, irmã, eu posso confessar os pecados dos meus antepassados? Deve. Eu confesso os pecados daqueles que foram da minha família, que fizeram coisas desagradáveis a Deus. Senhor, perdoa. Eles serviram a outros deuses, eles fizeram pactos, eles sacrificaram. Em nome de Jesus, Senhor, eu estou invalidando. Não leve em conta mais isso. E a partir daí, nós vamos celebrar com grande júbilo a vitória. E as cadeias serão certamente quebradas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém.